Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ler o capítulo 48 de Gênesis. Gênesis. Louvado seja Deus. Vamos ler o verso 11 a seguir. E Israel disse a José. Israel aqui é Jacó, que tem o nome mudado para Israel, não é? Eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. É assim mesmo, tem tanta coisa que a gente nunca esperava ver, e Deus vai fazer muito mais. Então José os tirou de seus joelhos e se inclinou à terra diante de sua face. E tomou José a ambos, a Efraim, a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés, na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avidamente, ainda que Manassés era o primogênito. Desculpem, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Amém. Vamos orar. Tu és tão bom para nós. E nós te pedimos, dá-nos um momento muito especial aqui na tua casa, em tua presença, não é apenas neste edifício, mas em tua presença, diante do teu trono, com o coração ardendo e pulsando por ver as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Nós te pedimos, abençoe-nos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Eu fiz questão de ler o verso 11, porque o verso primeiro nós vamos ter que José ouve falar que seu pai está doente. E então prepara para ver seu pai. Eu acho isso tão bonito, porque quando Jacó, ou quando Israel, como queiram, ouvira falar que o seu filho José estava vindo a ele, ele arranjou forças. Não ficou aquele velhinho encolhido lá na cama, não. É na hora da gente arranjar forças, ter coragem. Ele arranjou forças, reuniu forças e se assentou na cama para esperar encontrar o seu filho. Então, a Bíblia disse que José trazia consigo os seus dois filhos, Efraim e Manassés. E Jacó pergunta, quem são estes? Ele disse, estes são os meus filhos. E ele disse, eles não são teus, eles são meus. Eles não são mais teus, esses filhos que você teve antes que eu chegasse aqui no Egito, eles serão meus filhos e serão chamados pelo meu nome. Os filhos que você tiver depois que eu estou no Egito, então são teus filhos. A estas alturas, Jacó já estava há 17 anos no Egito. Eles não eram garotos, eram homens já, rapazes, sei lá, dos seus 20 ou mais anos de idade. Eram já moços adultos, não é? E eles então
serão chamados como filho de Israel e não como filhos de José. Nós já estudamos aqui sobre o que é Manassés, aquele que me fez esquecer do meu passado, aquele que me fez esquecer os meus sofrimentos. E o Efraim, o Deus que me fez prosperar, não é? Aqui na terra da minha escravatura. Estes são os 2 filhos de José. Então, ele, aqui no verso onde lemos, José se curva diante do seu pai. É uma coisa bonita, uma coisa bela. Você vê o respeito que um filho tinha por um pai. Não era assim olhar e dizer, o velho está caducando, o velho está morrendo. Jogou aí de qualquer maneira. Mas ele se curva, mesmo sendo o governador do Egito, o homem mais poderoso, põe o rosto no chão para reverenciar seu pai. E depois, então, levanta com seus 2 filhos e para que pudessem receber a transferência da bênção que Deus houvera prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. É uma coisa bastante interessante. Então, aqui nós temos um quadro muito triste, porque é um quadro onde parece que aquele que deveria receber não vai receber, e quem não merecia receber vai receber. É um quadro bastante estranho, porque a bênção por natureza era de Manassés, e José estranhou, porque o pai colocou a mão direita sobre o Efraim. E o José disse, não, meu pai. Ele disse, eu sei o que eu estou fazendo. Nós vamos acompanhar isso aqui. Isto, na verdade, o irmão Brana explorou isso e disse, isto referia-se que a bênção era originalmente dos judeus, mas fora transferida para os gentios. Por isso ele cruza as mãos. O menor acaba recebendo o que o maior deveria receber, a bênção da primogenitura. Isto vai um pouco mais além. Isto vai um pouco mais além. Porque, na verdade, o que Deus queria fazer era algo que só quem acompanhar e entrar na mente do Eterno vai perceber. Deus ia dar, aqui o Jacó vai dar, a primogenitura para José. Vai dar a primogenitura para José. E por isto pega, cruza a mão e põe sobre Efraim, que era o filho menor, que deveria ficar com a sucessão de José. Deveria ficar. Mas quando você vê isso na Bíblia, de primeira mão, você não consegue entender. Apenas, não, isso é porque Deus queria dar para os gentios o que era dos judeus. Ok? Tá bom? Mas, na verdade, a primogenitura dos judeus não iria ficar na casa de José. Por isto, não foi para Manassés. Ia para a casa de Judá. Porque era da casa de Judá, segundo a carne, que viria o Cristo. Então, era necessário que esta bênção saísse, não é? Ele vai dar para José, mas já abençoou o sucessor de José, que é Efraim. E Deus estava olhando isto lá na frente, há milhares de anos, e Efraim seria entregue aos ídolos. E Deus ia riscar o nome de Efraim debaixo do céu. Tanto é que Efraim não aparece na nomeação das tribos, lá no Apocalipse. Foi tirado fora. Com a bênção da primogenitura, mas foi tirado fora. E aí você vai ver, veja aí na sua Bíblia,
no Salmo 78, para você entender, às vezes, se você não conhecer a mente do Senhor, você vai fazer bobagem, fazer besteira, pensando que está fazendo certo. Vamos ver o Salmo 78. Porque cada coisa tem seu lugar. O Jacó era um profeta, estava fazendo aqui profeticamente a coisa correta. Só que José não pôde ver. Amém? Veja aí no Salmo 78, no verso 67. Verso 67. Vamos ver, 78, 67. Além disso, rejeitou a tenda de José. O salmista está narrando aqui os acontecimentos. Rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Ora, a primogenitura era para José e, consequentemente, ia ficar para Efraim. Rejeitou a tenda de José, porque a sucessão era Efraim, e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá e o monte de Sião, que ele amava. E aí você vai ver comigo, nós estamos aqui estudando o capítulo 48. No capítulo 49 de Gênesis, precisa haver interesse, né? Porque senão vai dar sono, vai dar cansaço. Interesse para poder conhecer o que nós estamos vendo aqui. No capítulo 49, o Jacó chama os seus filhos para acertar as contas. Isso é uma coisa que você precisa de entender. Não é? Não é porque nós somos filhos da graça, porque Jacó é representante da graça, que nós podemos fazer o que quisermos e vamos passar com isso sem que Deus cobre de nós. Então, o Jacó, que é a representação da graça, vai chamar os seus filhos para acertar as contas, no capítulo 49. Aí começa pelo filho mais velho, que diz: você não vai ser meu primogênito, porque você deitou na minha cama com uma mulher que era uma das minhas concubinas. Está aí no 49, primeiros versos. Depois chama o Simeão e o Levi, disse: vocês querem saber de uma coisa? Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é fundo. Disse: a minha alma não vai com vocês na vossa ira. Vocês mataram bois, mataram homens. Veja que a graça estava dizendo que ele não iria cobrir aquilo. Os arranhões estavam sendo mostrados. Estão entendendo? Não deixaram de ser filhos, mas aqui estavam eles sendo lembrados, e isto é uma lembrança para nós, que não adianta pensar que vamos fazer as coisas e passar desapercebidos. Porque aqui a tribo, o Rúben é cobrado, o Simeão é cobrado, o Levi é cobrado. E o Levi também representa a tribo sacerdotal. Isso quer dizer que Deus não poupa pastores, Deus não poupa sacerdotes. Nós não temos imunidade parlamentar. Nós estamos vendo, irmãos, eu estou aqui com a Bíblia na mão. Hoje eu liguei o rádio na CBN, dirigindo meu carro. Eu estava preso num engarrafamento, que houve uma manifestação aí na Epitácio Pessoa. Eu nunca imaginei na história da minha vida, viu, irmão Francisco? Na história da minha vida, que eu fosse ver sendo contado diante do mundo os roubos que são praticados na política brasileira. Nunca se ouviu falar no mundo um escândalo tão imoral, tão grave, de uma roubalheira que se instalou nesta nação, e a pessoa, os que participaram, os que estavam roubando, os que faziam parte dos pactos com os políticos, vir a público, isso hoje diante de câmara de televisão e de rádio, transmitido para o Brasil e para o mundo.
E a pessoa contando com a boca assim, mais naturalmente, como se nada tivesse acontecendo, da falcatrua, da bagunça. Então a gente parece que, eu estava dentro do carro, eu disse, não, olha, parece que eu estou sonhando, não é verdade que eu ia ver uma coisa dessa. E você também parece que a gente vai sonhar e não acreditar nas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, tem uma coisa bem simples para nós, quer ver como é que é simples? Se você pegar a sua Bíblia aí e ler Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, está dizendo assim, eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Você pode ter lido isso, mas você sabia que isto que você leu na Bíblia se cumpriu nos seus dias? Está escrito aqui isto 400 anos antes que Cristo viesse à Terra. Ou seja, mais de 2000 anos, e aqui você está diante de uma escritura que se cumpriu. Está bem diante dos seus olhos. Elias já veio. Você ouviu, você está participando desta mensagem. Louvado seja Deus. Do jeito que a gente está falando isso aqui, ó gente, olha assim, ó, com essa boca, como se estivesse comendo o quê, hein? Uma comida bem gostosa, não vou falar comida, uma comida bem gostosa que você gosta de comer, assim com o mesmo sabor, com a mesma alegria. Um dia destes, você também não estará mais aqui na terra. Numa hora desta, quando você diz, mas será verdade? Nós estaremos subindo a encontrar o Senhor nos ares. Numa hora desta, numa hora dessa você depara com uma situação assim, dizer assim, ó, ficou para trás os problemas. É muito, sabe? Ficou para trás as dores, ficou para trás as decepções, ficou para trás. Você vai dar parece que um sorriso, uma risada bem forte, sabe? Algo assim, dizer assim, ó, assim, ó, não sei se você tem coragem de dizer, mas vai ser mais ou menos assim, ó, eu venci. Porque você não tem outra expressão, não. Não tem outra expressão, não. Porque a Bíblia diz assim, há o que vencer. Aí você diz, mas eu venci. Olha, eu tive tentação, eu tive fraqueza, eu tive falha, sabe? Eu tive o inferno contra mim, eu tive problemas, olha, mas eu venci. Aí, quando você olha para frente, você está vendo face a face o Senhor. Quando você pensa, você está num corpo transformado. É algo maravilhoso. É assim que as coisas acontecem. É só para assim, aconteceu. Numa hora desta, acontecerá. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A gente canta. Quando os santos estiverem marchando perante o trono, marcha, daqui um pouquinho você vai estar lá. Quando você pensa, mas onde é que eu estou? Não, você não está em João Pessoa, você não está mais aqui na Paraíba, você está na glória eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, esta é a hora, é por isso que nós estamos aqui. Amém? Mas, então, deixa eu voltar no assunto aqui. Quando você vê Deus cobrando, Deus passando, mostrando, você vai entender por que isso vai acontecer na sua vida. Aí passou pelo Rubem, passou pelo Simeão, passou pelo Levi, aí chegou no Judá. Vamos ler só o do Judá aqui. No verso 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Ele vai dar a primogenitura para José. Mas já passou a primogenitura, vocês lembram aqui no capítulo anterior, ele já passou de José para Efraim, porque Deus sabia que lá na frente o Efraim ia pifar. Então ele já pôs o José e o Efraim e já disse o que aconteceria com Judá. A Bíblia é maravilhosa. Eu não sei se a Bíblia te entusiasma. O irmão Brana diz assim, eu não sei o quanto você está impressionado com a palavra, mas eu estou falando isso diante do eterno Deus que está aqui.
Às vezes eu estou dirigindo meu carro sozinho e começa a vir essas coisas e vem casando a Bíblia uma coisa com a outra assim. Olha, eu dou grito dentro do carro sozinho, viu? Porque a palavra me entusiasma, a palavra é Deus, a palavra é Deus, é a sabedoria, não tem coisa mais gloriosa do que essa palavra. Agora, ler a Bíblia sem revelação é um desastre. Mas olha aqui, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Olha para onde ele ia mandar. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Mas a primogenitura ficou com José. Vai ficar com José? Mas olha, o próprio Jacó, ou Israel, já está preparando a sucessão. Preparou a sucessão para José, preparou a sucessão para Efraim e preparou a sucessão para Judá. Porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Louvado seja Deus. E eu vinha dirigindo ali hoje, aí tinha um culto denominacional ali na praça, ali na lagoa. E eles fazem isso lá, irmão José Genuíno. Eles botam cadeira de plástico debaixo das árvores, e o povo sentado, e umas irmãs cantando, não estavam pregando. E tinha uma que eu fui pegar meu carro bem perto assim, ela estava cantando, que ele era o grande Deus eu sou. Eu fiquei ali, parei ali, fiquei olhando assim, disse, eu sou o grande eu sou. Eu mato, eu curo, eu dou para quem eu quero, eu exalto, eu humilho, eu faço o que eu quero porque eu sou Deus. E eu falei assim, mas é verdade, né? Pegar uma trapaceira, um traste como eu e fazer dele filho, pegar você, escolher e fazer você, sabe? Pegar a gente que não merece e fazer o que ele quer fazer, ele tem que ser Deus mesmo. Eu quero dizer que não há nada de bom em nós, ele é bom para nós. Então aqui ele está preparando, Deus está preparando na boca de um homem, falando as coisas do futuro, porque ele diz assim, ó, olha o capítulo 49. Depois chamou Jacó seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos derradeiros dias. Quando é? Ó, nos derradeiros dias vai haver um acerto de conta. Só espero que você que esteja sentado aqui, que ouviu o Evangelho, você em Campina Grande, você em Recife, você, pastor César, estou falando só com irmãos não, estou falando comigo. Eu só espero porque Paulo também teve esse temor, ele disse assim, eu tenho temor de ter pregado a muitos e no final eu mesmo ser reprovado. Ô César, toma cuidado, viu César? Aí ele vem aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer nos últimos dias. Olha, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fica fora por causa disto. Você quer ficar fora? Lá no final ele diz assim, ô Judá, vem cá, os teus irmãos vão te louvar e vão se inclinar a ti. Ele estava contando o caminho dos derradeiros dias. Olha o que vai acontecer. Judá é um leãozinho. Você sabe, Jesus é o leão da tribo de Judá. Da presa subiste, filho meu. Em curva se deita como um leão, e como um velho leão, quem o despertará? Quem é que pode com Deus? Quem é que quer mexer com o Senhor? Hein? O cetro é aquele que está na mão do rei, não se arredará de Judá, nem o legislador de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, presta atenção, que aqui estava a profecia de Cristo, até que venha Siló, Cristo, da tribo de Judá, o cetro não se arredará. Deus estava dizendo, nos dias futuros, o que ia acontecer? Olha, José, você fica, Efraim, você fica, mas isto vai parar no final
na mão de Judá. E ele, então, tem uma promessa de pisar o pescoço dos seus inimigos. Este é o leão da tribo de Judá. Este é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não quero entrar aqui, porque eu não estou estudando esse capítulo. Mas vamos voltar aqui no capítulo 48. Só para você, eu estou tentando fazer esta conexão para você ver o que é a Bíblia. Deus provisoriamente põe José, já destina o Efraim, porque lá na frente você vai ver o Efraim sendo riscado. Quando? Quando houve a divisão. Depois do reinado de Salomão, Roboão, seu filho, agiu de maneira sem sabedoria, o reino de Israel se dividiu, 10 tribos ficaram com Jeroboão, 2 com Roboão. E aí então você tem que este rei colocou 2 bezerros, um em Dan, 2 bezerros de ouro e outro em Efraim. E se você pegar a Bíblia no capítulo 29 do livro de Deuteronômio, Deus disse que aquele que fizesse imagem de escultura e se curvasse a ela, ele riscaria o nome desta tribo debaixo do céu. E aqui estão eles adorando este bezerro, e lá na frente o profeta Zacarias vai dizer: Efraim se entregou aos ídolos, e Deus tirou o nome dele. E quando você pega Apocalipse capítulo 7, você não tem mais sendo nomeado entre os 144 mil Efraim. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Isto vale dizer, Paulo diz, você acredita em Paulo? O Espírito Santo, através de Paulo, disse: se Deus não poupou o ramo natural da oliveira, teme que ele não poupe a ti também. Viu? Se ele quebrou fora o Efraim, ele pode quebrar você. Então, primeira coisa que nós aprendemos, o que é idolatria? O que é idolatria? O que é se curvar? O que é fazer um ídolo? O que é adoração a um ídolo? O que é ídolo? Isso é uma coisa que nós aprendemos. Tudo aquilo que está entre você e Deus é um ídolo. Pode ser seu carro, pode ser sua casa, pode ser seu trabalho, pode ser seu dinheiro. Tudo isto vira um ídolo. E tudo isto te afasta de Deus, e Deus te risca disso. Então, a Bíblia é clara em nos chamar para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Deus não admite ser colocado em segundo lugar. Então, você tem ídolos. Muitos ídolos. Roberto Carlos é um ídolo. O povo vai lá para idolatrá-lo. Um pastor pode se tornar um ídolo. Se você vem aqui por causa de mim, eu sou seu ídolo. Você não pode vir aqui por causa de mim, você deve vir aqui por causa da palavra. Louvado seja Deus. É a palavra, não sou eu. Quem sou eu? Eu sou seu irmão, um pecador salvo pela graça. Não mais do que isso. Hoje eu fui cortar o cabelo, o restinho do que tem. O barbeiro disse: dai a César o que é de César. Eu disse: é a Deus o que é de Deus. Aí ele parou e disse: mas agora está difícil. Confundiu tudo. Eu disse: por quê? Ele disse: não, porque lá atrás era fácil de dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus, porque era distinto. Mas você e Deus são um só. Você é o mensageiro dele. Veja um barbeiro, um homem que não sabe nada. Disse: mas você e Deus é um só? E eu fiquei de cá, falei para ele: não, você está enganado. Eu sou apenas o vagão, e ele é o trilho. Eu passo e ele fica. Ele permanece sendo Deus. Ele nunca deixará de ser Deus. Mas é verdade, você e Deus são um só. Amém? Você e Deus são um só. Deus está em você. É você nele e ele em você. Era o mesmo mistério que estava em Cristo. Cristo disse isto,
que aquilo era um mistério, o Pai nele e ele no Pai. E hoje você vê São João capítulo 14, verso 20, ele disse: eu naquele dia conhecereis. Hoje talvez você não conheça, que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Isto se torna um mistério, o mundo jamais entenderá. É você em Cristo, é Cristo em você, é Deus em Cristo, é Deus em você, é você na glória e o diabo no lago de fogo. E nós estamos aqui para manifestar a Jesus Cristo. Amém? Então, tema que do jeito que ele quebrou galhos naturais da oliveira, ele quebra você, que é um zambujeiro bravo. Presta atenção. Ó, ele botou o Efraim e ele tirou o Efraim. Mas é assim mesmo. Você quer ver uma coisa? A bênção original era dos judeus. Mas Deus tirou dos judeus e deu aos gentios. Você vê que existe muito mais gentios compondo a noiva do que judeus. Porque o padrão da Bíblia é esse: José não casou com uma mulher judia, casou com uma mulher gentia. Cristo casa com uma gentia. O Boaz, que é a figura do parente redentor, casa com uma moabita, uma gentia. E Cristo vem escolher entre todos os povos uma noiva para o seu nome. Mas preste atenção, do mesmo jeito que ele abriu a porta para os gentios e fechou para os judeus, preste atenção, ele está fechando para os gentios. Ó, ele quebrou o galho natural da boa oliveira e enxertou os gentios, o zambujeiro bravo. E agora ele está quebrando o zambujeiro bravo para trazer de volta os judeus. Sabe por que Israel é uma nação? Sabe por que eles ficaram 2000 anos quase dispersos, vagando de um lado para o outro, sendo expulsos? Hoje mesmo eu ouvi dizer, uma das cidades mais bonitas e mais cobiçadas do mundo, considerada o centro, o coração financeiro do mundo, Nova York, foi fundado por judeus brasileiros, judeus pernambucanos que foram expulsos aqui do Recife e se aportaram em Nova York, e ali se fundou aquela cidade. E lá eles financiaram o regresso dos judeus novamente para Jerusalém, para a terra de Abraão, a terra que Deus jurou dar a eles. Sabe por que eles voltaram? Porque não aconteceu há 500 anos atrás. Por que aconteceu agora? Porque este é o relógio de Deus, que o ponteiro está chegando na meia-noite, o galho está sendo quebrado, a porta está sendo fechada. Preste atenção, você é um dos últimos que está sendo chamado, que foi chamado. Nós somos os últimos que estamos entrando. A hora está findando para os gentios. Sabe o que são os últimos? Os últimos. Você tem coragem de dizer: eu sou um dos últimos. Amém? Mas que bom lembrar que os últimos serão os primeiros. Hein? Os da última era, os da pior era, os dos momentos final. Hein? Seremos os últimos, os primeiros a gozarem do poder sobrenatural, hein? De não terem provado a morte. E os que morreram primeiro ressuscitarão, e nós seremos transformados, e nós subiremos junto com eles a encontrar o Senhor nos ares. Pode parecer loucura, mas esta é a hora que nós estamos nos aproximando. Você não entende a história da sua vida. Você não conhece os caminhos por onde você passou, mas vamos caminhar aqui um pouquinho. Só quero ler estas escrituras agora, para nós terminarmos. Capítulo 48 ainda, vamos lá. Verso 13. Eu parei no verso 14. Mas Israel estendeu sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor,
e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo a sua mão avisadamente. Como é que é? Quer dizer que não foi por acaso. Foi por acaso? Não, Deus estava vendo lá na frente. O que é bom é isto, gente. Deus também nos viu no final. Você tem que entender isso, que esta mensagem, ela veio assim, ó, ela veio para todos. Preste atenção o que é que eu estou dizendo. Jesus, acredita em Jesus? Contou a parábola da grande ceia. A parábola das bodas. Ele disse que um certo senhor fez uma ceia e mandou o convite. Mas um disse, eu não posso, eu tenho boi para cuidar. O outro disse, eu casei. O outro disse, eu tenho uma viagem. E ninguém quis. O convite para a ceia ninguém quis. Esta mensagem veio, passou pela mão. Vocês não precisam pensar que é diferente, não. Deus chamou a todos os líderes religiosos, começando de batistas e pentecostais no mundo. Tiveram os... O doutor Marcos está sentado lá atrás, fez parte da Adonep. A Adonep foi fundada por um homem que conviveu com William Branham, por um homem que a mulher foi curada no ministério do William Branham, por um homem que patrocinou as campanhas do irmão Branham. Homens de negócios. Isto passou pela mente e pela oportunidade foi dada a todos os líderes. Se reuniu pastores de todos os níveis denominacionais dos Estados Unidos e do mundo. E hoje ainda conhecem, se lê a história da Adonep sobre o que é o William Branham e o que foi esse ministério. O convite veio para eles. Todos eles tiveram uma desculpa, uns por dinheiro, outros por tradições, outros por falsos ensinamentos, compromisso com suas igrejas. E quando eles não quiseram, disse o Senhor da festa, então sai pelo valado e traga aleijados e cegos e mancos. Vá! E ele veio, essa mensagem veio e alcançou a mim e a você. Esta é a verdade. É verdade, é verdade. A coisa era tão séria que os membros da Adonep chamaram no finalzinho, disseram, nós não vamos repetir pregadores mais nas nossas reuniões, não iremos repetir o mesmo pregador para a convenção seguinte, para a reunião seguinte. Por quê? Porque eles já queriam cortar o William Branham, porque eles não queriam, porque o velho, como é que chama? Demas Sakarian, queria William Branham em todas as reuniões. Queria que ele ministrasse este dom e a palavra ao povo. Eles não quiseram, disse, vamos cortá-lo. Não vamos repetir. E o velho, enquanto estava vivo, disse, não, nós queremos, vamos ter o irmão Branham em todas elas. Mas eles não quiseram, mas eu quero. Oh, isto abençoou a minha vida. A mão passa. Vocês entendem o que eu falo? Esta é a verdade. Esta é a verdade. Mas agora eu vou seguir. Verso 14. E abençoou a José e disse, ó, aqui, ó, ele vai abençoar o José. É temporário. Esta primogenitura fica por um pouco de tempo. E abençoou a José e disse, o Deus em cuja... Isso é lindo demais. Isto é muito mais do que bonito. Isto é poderoso. Isto aviva a minha alma. Isto me dá segurança. Isto me empurra para frente. Isto me faz passar por problemas
eu vou usar a linguagem do salmista: isto me faz saltar muralhas. Isto não me deixa conhecer empecilho. Isto me mostra o Deus que eu tenho. Veja. E abençoou José, a José, e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque. Escute bem: o Deus que me sustentou desde o dia que eu nasci até este dia. Ó, este aqui não é Jacó, não, esse aqui sou eu. Eu não sei se você sabe dizer, esse aqui sou eu. O Deus que me sustentou desde o dia que nasci até este dia. Eu devo a minha vida ao Senhor. Glórias a Deus. Aí você vê que crente molenga, mas eu tenho problema. É porque eu fiquei doente, é porque não sei o quê, é porque alguém levantou contra mim, é porque eu tive que, meu sogro passou para trás, é que eu... Que nada, que problemas, nós já passamos por eles, nós estamos aqui, problemas vêm, que eles dê seu jeito, que eles se arrumem, que eles se ajeitem, que eles se acomodem, que eles vão saindo. Se não quiserem ser atropelados, que dê seu jeito. Eu tenho um Deus que cuida de mim desde o dia que eu nasci. Você precisa saber quem é teu Deus. Um velho, na hora de morrer, encostado na cama, estava lá assim, ó, reclamando a vida. Não, seu filho vem aí, peraí. Isso é a mesma figura de homem de Deus. Você já viu o Eliseu, quando estava morrendo? Um rei de Israel foi visitá-lo. E quando chegou lá para visitá-lo, ele disse: olha, o que você tem na mão? Tem umas flechas aí, abre a janela. Atira a flecha. Anda uma flechinha. Anda uma flechinha. Anda mais uma. Vamos ver. Eliseu sentou na cama, pegou o arco e disse: assim não! Não é assim não, é assim, ó. Pôs uma flecha, 1, 2, 3, 4, 5, atirou e disse: é assim, ó. Por que você diz 1, 2, aí está com medo? Você manda a flecha, Deus vai comigo, Deus está comigo, Deus vai comigo, Deus está comigo, Deus cuidou de mim, Deus cuidará, Deus está conosco. Ei, vamos jogar para frente. Você só fez assim, feriu o inimigo um pouquinho. Se você tivesse feito assim e assim, é bem que eu pensei que era. Eu estava tão bom no culto ontem, hoje eu estou tão para baixo. É mesmo? Bota a sua flecha para fora. Foi lido aqui hoje: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Foi lido aqui hoje: aquieta e saiba que eu sou o Senhor. Ei! Cadê? Vamos! É assim mesmo. Morreu dentro dos panos. Você chama para cantar, não canta, chama para louvar, não chama para ler a Bíblia, não chama para ir para o culto, não chama. Oh, morreu! Aleluia! 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 Olha, eu vim para cá, foi sozinho, viu? Eu saí de Goiás e fiz isso aqui sozinho. A primeira viagem que eu vim em João Pessoa, eu tinha 2 malas na mão. Me lembro até hoje, uma vermelha e uma preta. E o suor descia, eu não conhecia nada.
Eu queria conhecer a cidade, eu queria visitar cliente, eu saí lá da rodoviária e fui bater em Tambaú a pé, visitando posto por posto, o suor caindo, e eu chegava na frente dos postos de gasolina para visitar os donos, limpava, pegava o lenço, enxugava o suor, porque o suor estava descendo, para poder falar com os homens, os ricos. Sozinho. Sozinho. Daqui um pouquinho desci com uma mulher e 4 filhos ali no aeroporto, sabe? Não conhecia vocês, não conhecia ninguém, sozinho, não tinha parente, não tinha amigo, não tinha nada. Mas o Deus que cuidou de mim desde o dia do meu nascimento e cuidou de mim até hoje, estava comigo. Eu tenho nada para reclamar da vida? O que é que eu tenho para reclamar? Ah, mas aqui, quero dizer com todo respeito, aqui eu fiquei viúvo e Deus me deu outra mulher, pronto, acabou. Aqui eu tinha 4 filhos, agora tem 7. Aqui eu cheguei sozinho, hoje tem 9 netos. Aqui não tinha crente, hoje tem você. Ei! Minha vida é difícil, vai ficar muito mais. Minha vida está complicada, vai ficar muito mais. Não é assim, irmão Zé Genuíno? É assim. É assim, é por isso que você vê, as coisas vão, andam, tenha coragem, creia, assuma que você crê, tenha coragem, descanse em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, mas o senhor está falando isso é porque o senhor não tem problema. Não tem? O que você falou que eu não tenho? Ah, é porque seus filhos são tudo bonzinhos. Tudo? Eu já fui buscar filho bêbado caído no meio da rua. Mas não ficou lá, não. Eu já dei banho em filho bêbado. Eu já deixei de vir para ministrar culto que eu tinha que viajar, porque filho roubou meu carro da garagem, sumiu à noite com o carro. E eu fiquei sem carro para viajar. Hein? Pegou, ó, escondido. E eu tinha ceia para dar no interior. E passou e não podia dar. Por quê? Porque, filho, vocês estão pensando que a vida foi só flores? Nada. Mas quem é que já me viu aqui de cabeça baixa, arrastando a chinelinha? Com um filho dando problema. Oh, mas tem um Deus cuidando destes casos aí. Quero que você saiba que a sua situação, que a sua família, como foi cantado aqui hoje à noite, este é o grito da minha alma: entra na minha casa! Entra na minha casa, entra na minha vida! Meus irmãos ao redor do mundo que estão me assistindo, não sejam moles. Creiam neste Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Creia no Deus da fé, no Deus do amor, no Deus da graça, no Deus da perfeição, no Deus do poder, no Deus da autoridade, no Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Glórias ao Senhor! No Deus do impossível, no Deus de milagres, no Deus de maravilhas, no Deus que faz. E tem mais uma coisa: no Deus que te escolheu. Do jeito que escolheu Abraão, do jeito que escolheu Jacó, do jeito que escolheu você também. Talvez você não seja gente boa e também não foi gente boa e talvez tinha muita coisa errada, mas Ele te amou e te escolheu e quis te salvar e quer te levar para o céu. Ele quer te dar o céu, Ele quer te dar vida eterna, Ele quer te dar mansões, Ele quer te dar o governo da terra. E daí, se Deus é por nós, quem será contra nós?
terminar. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais. Eu sou filho de Abraão pela fé. Isaac, o Deus que me sustentou. Ele é chamado de, na Bíblia ele é chamado de El Shaddai. O Deus que tem seios, o Deus que cuida, o Deus que alimenta, o Deus que nutre, o Deus que supre as nossas necessidades. Amém? Amém? Tem alguém que tem coragem de dizer: esse é o Deus da minha vida? Este Deus designou um anjo. O anjo que me livrou de todo o mal. Quem é que já foi livre da morte aqui? Desastres, hein? De assaltos, hein? De emboscadas, de ciladas, de armadilhas, de tramas. Este Deus que me sustentou e cuidou de mim, ainda botou um anjo para me livrar do mal. Ah, agora sou eu! O anjo que me livrou de todo o mal. Aí ele olha para os rapazes e diz: abençoe estes rapazes. Hein? Ei, aí você levanta a sua mão agora e abençoa a sua família. Ponha teus filhos debaixo das tuas orações. Aleluia, o anjo de Deus que guardou você, o Deus que cuidou de você, dá a oportunidade agora, como deu a José, a você colocar as suas mãos agora para o céu, e a mão deste Deus cuide da sua família. Aleluia! 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 E aí, porque tem um significado tremendo, a Bíblia aqui não está tratando mais. Se você pegar o capítulo 48, disse: aconteceu depois destas coisas, né? Depois dessas coisas, que ele veio falar com seu pai. Então aqui agora ele disse: olha, o anjo que me livrou de todo mal abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac. Isso aqui é fé e amor e graça. Aleluia! Que isto é o que seja você também nesta hora. Não seja covarde, não seja tímido, seja um valente, um herói da fé. Tenha o seu coração repleto de amor e de graça para manifestar para todos aqueles que convivem de você. Seja um que vá caminhando para a perfeição, porque você tem recebido de Deus um alimento provido nesta hora, armazenado para o tempo da seca.
Aleluia! Multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai tinha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu já fui avisado. Eu sei, meu filho, também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Olha, quer saber de uma coisa? Israel, nós estamos saindo para lá depois de amanhã. Com respeito, são os filhos de Abraão segundo a carne. Mas são muito menores do que nós, muito menores do que os gentios. Eles são servos. Os gentios, a esposa. Os irmãos de José tiveram a proteção de José, mas a mulher de José morava no palácio com José. Os judeus têm a proteção de Deus, mas nós iremos para Nova Jerusalém. Aleluia! 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 Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Eu amo Israel. Amo Israel. Amo aquela terra. Amo aquele lugar. Amo ver aonde os profetas andaram. Onde Abraão peregrinou com a sua semente. Mas, sabe mesmo o que eu amo? É pisar aonde Jesus pisou. O que é o templo de Salomão? Não tem nem resto. O que é o lugar sagrado dos judeus? O entulho de pedras. Preste atenção que Deus escreveu isso para o mundo. Para o mundo gentio ler, é que eles não sabem ler. Se ele não poupou o ramo natural da boa oliveira, ele não poupará estes gentios também. A hora da tribulação não se pode comparar com os dias em que Israel foi sitiada pelo exército romano. Será algo muito terrível, muito pior. E se hoje lá só tem aquelas taperas, aqueles velhos muros e aqueles judeus chorando lá, imagine você, os que ficarem para trás no arrebatamento. O que se fará dos templos suntuosos, das igrejas? Que lamento haverá! Dores, uivos e ais. Até hoje choram e se envergonham. A história está cheia de fatos do choro do povo de Israel pelo abandono de Deus. Preste atenção, que Deus cegou os judeus, foi complacente com eles e deu vestes brancas. Mas os gentios nunca obterão uma chance. Porque lá foi Deus que cegou. Aqui eles são cegos porque não querem ver. Foram convidados para a ceia e não quiseram entrar.
aleijados e mancos sentam. Bendito seja o nome de Jeová. Aleluia. Aleluia. Contudo, disse, o menor será muito maior do que o maior. Os primeiros são os judeus, mas os gentios serão muito maiores. Os gentios não são chamados de servos, são chamados de filhos. Os gentios não são chamados de servos, são chamados de noiva, de esposa. A herança é muito maior, o privilégio é muito maior. E eu vou dizer para você, vamos levantar e ficar em pé e dar um obrigado, Senhor, com toda a nossa alma. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Deixa eu só terminar a leitura. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como Efraim e como Manassés. Mas veja, botou Efraim na frente. É engraçado. É engraçado. O Efraim tem que ser riscado. O Efraim é a representação do mundo gentio. Vai ficar fora. Eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, isso é para José, mais do que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada. O camarada valente. Tomei, foi assim, sabe? Deixa eu contar para vocês. Eu disse isso há poucos dias, lá em Brasília. Na história da minha vida, eu quando criança, engraxei sapato, lá perto de casa tinha um homem que tinha um depósito de madeira muito grande, de lenhas, e ele fornecia naquela época para as padarias, e eu, doido para andar a cavalo, me propus a entregar a lenha nas carroças dele. E era de manhã, isso contrário à minha mãe. Mas enchia a carroça de lenha, ia nas padarias e nas casas, que não tinham fogão a gás lá no Goiás, naquela época, eu era menino, ia entregar a lenha nas casas. Para quê? Quando a carroça vinha vazia, chicote nos cavalos. E aí era 2, 3 meninos pegando corrida de carroça. Trará, trará, trará. Não tinha carro como nós tínhamos hoje. Era aquela disparada. Assim. Bom, depois fui ser cobrador de ônibus, eu tinha 13 para 14 anos. Não tinha ladrão como tem hoje também roubando o ônibus, não. Saí dali, nunca mais fui empregado de ninguém. Depois dos 15 anos. Fui trabalhar com um irmão, mas como autônomo, e dali montei uma empresa, depois casei com a filha de um fazendeiro, e depois montei um supermercado, depois montei outro, depois tive uma loja de móveis, e depois comecei a vender fazendas. E eu estava dizendo, eu me lembro uma fase da minha vida. Naquela época, carro era uma coisa rara, eu tinha 2 carros. Um Caravan 0 do ano, só para vir para o culto. Eu nunca falei isso para vocês. E um Fuscão azul 1500, que era para poder trabalhar. Fizemos um negócio grande de venda de imóveis, de fazenda, e um dos sócios deu prejuízo a mim e a um irmão dele. Eu era um garoto naquela época. E naquela época o dinheiro era tanto no bolso, corria, que eu nunca fui numa fila de banco. O gerente saía de lá, quando chegava no banco, veio me receber na porta. O dono do supermercado tirava o filé e levava na minha casa para me comer.
Essa foi uma fase na minha vida. E depois, quando eu me vi numa situação que aquela pessoa nos passou para trás, nos deu um prejuízo, e isto estava gerando brigas, intrigas e até ameaças de morte entre os familiares, e o pastor Joaquim me chamou e disse: você foi bem sucedido, ter este obstáculo, salte por cima dele, a vida continua. Eu vendi um carro, vendi. Quando eu estava quase um finalzinho, meu sogro mandou 4 cunhados na minha casa, disse, eu já estava certo para vir para o Nordeste, disse: fala para o César que ele não vá, eu vou dividir a fazenda e vou entregar a parte que pertence à mulher dele. Meu sogro tinha 4.500 hectares de terra e muito boi no pasto. E eu ouvi essa proposta e disse, pela boca dos meus cunhados, 3 ou 4, inclusive um talvez esteja me assistindo aqui agora, porque hoje é irmão desta mensagem, alcançado por esse ministério do cunhado dele aqui, o ministério de Jesus Cristo. E eu tenho um respeito muito grande por ele e ele por mim. Meu sogro, eu mandei o recado através dos meus cunhados para o meu sogro, que hoje está na glória. Diga para o seu pai que eu não quero nada. Eu não quero fazenda, não quero nada. Porque se eu quebrar, ele vai dizer, é um desmantelado. E se eu ficar rico, ele vai dizer, ficou rico às minhas custas. Eu sou novo e vou recomeçar a minha vida. E foi assim que eu vim para cá. E eu quero dizer para vocês que o Deus de Abraão cuidou de mim desde o meu primeiro dia até hoje, e cuidará por toda a eternidade, tanto de mim como de vocês. Amém? Glória a Deus. Então o Jacó termina dizendo para o José: olha, eu lutei com a minha mão e consegui. É bom, viu, irmão Francisco? É bom saber que Deus está com a gente. Eu não fui enviado pela igreja de Goiânia para vir para o Nordeste. Eles não me mandaram, não me financiaram, não me deram dinheiro, sabe? Nada. Então, eu hoje sou assim, feliz, peito aberto, sabe? Eu sei que o que aconteceu aqui não é feito por homem. Deus está conosco. Deus está com você, Deus está com a sua família. Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te sustente. Deus dê a cada um de vocês coragem, forças para continuar até o final. Glória a Deus. Amém? Então vamos fechar nossos olhos agora e vamos dizer: Tu és formoso, és majestoso, tua glória enche a terra, enche este lugar. Tu és formoso, és majestoso, tua glória enche a terra, enche meu coração. Queria chamar você para levantar suas mãos. Espere um momento. Espere um momento. Não tem por que estar desesperado. Não tem por que estar abatido. Não tem por que desconfiar de Deus. Gostaria que, quando você levantasse a sua mão, você estivesse sabendo o que você está fazendo. Ao levantar sua mão, entregue você, sua família, seus problemas, suas dores, suas necessidades na mão de quem tem cuidado de ti. Quer levantar sua mão?
Quer entregar tudo a Deus? A palestra de hoje te chama a ter confiança no Senhor. Você não pensa que Deus desamparou Jacó quando ele peregrinou sozinho, quando ele foi passado para trás, quando ele teve problemas, quando Labão o trapaceou, quando Esaú o perseguiu? Não, Deus estava com ele. Deus também tem estado com você nos momentos mais cruéis e difíceis da sua vida. Este Deus enviou um anjo para proteger você e te livrar do mal. E hoje à noite você está aqui com as mãos levantadas. Você está com as suas mãos levantadas dizendo: bendito seja o Deus de Abraão, que me guardou todos os dias da minha vida. Você pode dizer isto? Você tem coragem de dizer: bendito seja o Deus de Abraão, que me guardou desde o meu nascimento até o dia de hoje, e enviou o seu anjo para me livrar do mal. Aleluia! Que este Deus abençoe a minha família, que este Deus abençoe a minha vida, que este Deus cuide dos nossos passos e das nossas decisões. Aleluia! Quer levantar sua mão e dizer: minha vida é tua? Foi muito fraco, foi muito fraco. A minha vida é tua, Senhor. Quando estamos dizendo: minha vida é tua, Senhor, estamos dizendo: cuida dos meus passos, dos problemas, dos desafios, dos perigos e dos males, e nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Abençoe a todas as famílias, a todos os lares, a todos os irmãos ao redor da terra, a todo o teu povo. Abraça a todos nós, ponha-nos debaixo das tuas asas e proteja, e todo mal seja desviado do nosso caminho, Senhor. Teu anjo esteja conosco. Assim eu me despeço desta igreja para esta viagem, pedindo a bênção do Senhor sobre a viagem e pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Guarda-nos no nome de Jesus, teu Filho, e livra-nos de todos os males, e permita-nos a andar e a viver numa atmosfera sobrenatural. Assim nós entregamos a Ti tudo o que somos e temos, no nome de teu Filho Jesus. Amém. Irmão Eliseu pedindo oração, irmão Naldo pela esposa de Marcos, Liliane em seu favor. Maria pede oração por Benjamin e Fernandinha. Elise agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Shirley em favor dos bebês de Ana Paula, lá em Messejana. Irmã Jeane, oração por sua família. José Ribeiro e Antônio pede em seu favor e por sua família. Irmã Cristina agradece pelos cultos de Natal. Irmão Malci agradece por uma bênção. Irmã Iraci por sua família. Irmão de Jair, em favor da saúde de um colega de trabalho. Irmã Eva, em oração por sua vizinha. Irmã Maria Muniz, pelas bênçãos recebidas. Irmão Ivair, em favor de sua irmã, da irmã Isaura. Não é? E aí tem tantas pessoas que têm vindo e dito
Hoje mesmo o irmão da Assembleia de Deus disse: lembra-te do meu filho, ore por ele. E aqui agora, você quer representar alguém? Não ore apenas por este alguém, mas lembra que estes irmãos estão pedindo por sua oração. Eu peço com a minha alma que o enfermo seja curado, que a mão do Senhor acompanhe e guarde a vida de todos. Eu peço que cada um seja restaurado. Eu peço ao Senhor, em favor daqueles que se submetem à cirurgia, como a irmã Liliane, eu peço ao Senhor, tome controle de todas as coisas. Abençoe, recupere, cure, solucione problemas e, sobretudo, dê a cada um uma firmeza de fé, um caráter resolvido, uma fé, Senhor, verdadeira em Tua palavra, em Tua promessa. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre todos. Resolva todos os problemas, nós os colocamos em Tuas mãos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Se o Senhor permitir, na madrugada de quinta-feira, nós estamos indo a Israel. E se Deus permitir, no domingo, dia 22, nós estaremos de volta. Conto com suas orações. Certo que não vou esquecer de vocês também e orar por vocês. Abraça o seu irmão e diga que o anjo do Senhor te abençoe e te guarde. Por favor, os irmãos que vão viajar, eu preciso falar com vocês, um minuto só. Os irmãos que estão aqui que vão viajar. Aleluia. Até quinta-feira, se houver uma quinta-feira, estaremos juntos para adorar esse Deus maravilhoso. Estamos aqui reunidos para louvar o Deus de Abraão, o Deus que expulsa as trevas e enche de luz o teu coração. Vem visitar o teu povo com tua presença, querido Senhor. Derrama o bálsamo puro, suave de amor. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz, fala, Senhor. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Não pense que estás sozinho na longa estrada que tens a seguir.